Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8 e 9. Hoje eu quero falar desses dois capítulos. Até aqui vimos o início do ministério de Jesus, a genealogia, a concepção sobrenatural, o nascimento, o batismo, o início do seu ministério, até o capítulo 4. O capítulo 5, 6 e 7 é uma segunda sessão em Mateus, que é conhecida como o Sermão da Montanha. E o capítulo 8 e 9 é uma sessão, uma terceira sessão no Evangelho de Mateus. E eu convido você a se apaixonar por Jesus, lendo essa sessão de Mateus, capítulo 8 e capítulo 9. O capítulo 8 e 9 é muito organizado. Mateus, ele organiza o conteúdo desses dois capítulos falando sobre milagres, os milagres de Jesus. Jesus tem poder sobre os problemas e as enfermidades do corpo, da alma e do espírito. É curioso como Mateus organiza. Ele faz uma descrição de 3 milagres, 4. A primeira descrição, ele fala de muitos que chegaram a procurar Jesus e ele curou a muitos no verso 16, mas até o verso 15, ele está fazendo uma descrição de 3 milagres e depois vamos considerar um quarto no capítulo, no verso 16 e 17. Depois do verso 17, Mateus faz um texto de transição muito interessante. Ele fala de outras coisas relacionadas ao discipulado. Depois ele continua descrevendo mais 3 milagres, e depois dos 3 milagres, ele faz uma outra transição, inserindo outros assuntos relacionados ao discipulado cristão, e ele termina com mais 3 milagres. Muito interessante. Agora, ele finaliza o capítulo 9 com um texto muito interessante, e eu destaco o verso 36, que diz assim: ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor. Eu convido você a se apaixonar por Jesus na leitura desse texto maravilhoso, e eu quero chamar sua atenção para perceber o coração de Jesus quando ele se encontra com as pessoas necessitadas. É maravilhoso perceber a compaixão que há no coração de Jesus, como ele respeita as pessoas e como ele enxerga o coração e a necessidade do coração, o verdadeiro estado de cada um, e se apresenta como o Salvador, se apresenta como o amigo, se apresenta como a cura. Jesus é maravilhoso e eu me apaixono cada vez mais por Jesus quando nas leituras bíblicas que faço, o meu foco vai para o coração de Jesus. Então eu convido você a prestar atenção nisso também e ser abençoado e edificado com a leitura desses dois capítulos de Mateus, capítulos 8 e 9. Faça uma boa leitura, seja muito abençoado, mais palavra, mais presença de Deus, mais intimidade com Jesus e obediência, mais fé e ação. Deus te abençoe.